Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Tutor Lucas e hoje nós vamos ter um vídeo exclusivo falando sobre Jira Software. A ideia desse vídeo é que a gente consiga tratar dos pontos base, a parte teórica, a parte introdutória dessa ferramenta desde o início e depois a gente vai avançando nos tópicos até a gente ver as partes mais avançadas, alguns recursos mais avançados que nós temos nessa ferramenta. Então a ideia é que a gente consiga ver tudo em um único vídeo e não quebrar ele em vários vídeos. Logo, o vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas a gente vai abordar diversos pontos. Como eu comentei, a criação de contas, vamos falar sobre permissões, quando que eu posso ou não posso ingressar em um projeto construído no Jira. Vamos falar também sobre os templates que podemos trabalhar e vamos ver na prática como trabalhar com os templates de Kanban, os templates de Scrum e os templates de Bug Tracker, que vai ser essencial para vocês durante a unidade curricular de teste de software. E esse vídeo, pessoal, ele é um trecho editado de uma aula que eu realizei há um tempo atrás, então dependendo de quando vocês estão vendo esse vídeo, pode ser que alguma coisinha tenha mudado aqui e ali, mas no geral é basicamente assim que a ferramenta funciona. Tá? Eu já utilizo o Jira já faz há um tempinho, numa outra conta pessoal, diferente da que eu vou utilizar com vocês aqui no vídeo, porque até porque eu vou criar a conta do zero. Então, desde que eu comecei a utilizar o Jira, foram pouquíssimas as mudanças que nós tivemos na interface para localizar os recursos que a gente está precisando acionar, as ferramentas que a gente quer integrar dentro do nosso projeto e por aí vai. Então, creio eu que esse vídeo vai ficar bem completinho, vai ajudar vocês no que vocês precisarem ali para as atividades, mas também vai dar uma visão geral sobre como a ferramenta funciona e caso surja qualquer dúvida que vocês anotem aí durante a visualização do vídeo, vocês podem nos mandar no Fale com o Tutor. Para a gente começar, nós vamos precisar ir no nosso navegador de internet, o navegador favorito que vocês tiverem aí, e pesquisar pelo Jira. Tá? Vocês vão cair provavelmente no site da Atlassian, que é a mesma empresa responsável por uma ferramenta que vocês já têm trabalhado no curso, né, desde a unidade curricular número 1, que é o Trello. E aqui, pessoal, o Jira ele não vai ser muito diferente da ideia do Trello. Na verdade, a gente pode dizer que o Trello seria uma versão mais simplificada do Jira, já que ele tem esse propósito, né, de ser mais acessível para todos os usuários, enquanto o Jira já pensa em um público corporativo, em ser um trabalho em ser um software para trabalho de equipes, onde muitas pessoas estão envolvidas, enquanto ali o Trello a gente consegue ter uma gestão super tranquila em uma equipe pequena. Conforme vai aumentando o número de integrantes, as coisas podem ficar um pouquinho mais complicadas. Então, aqui com o Jira Software, a gente vai atender uma demanda maior e vocês vão ver que tem vários recursos disponíveis, tá, para nós desenvolvedores utilizar ali no dia a dia. Então, para a gente começar, que fique claro, o Jira, vocês assim como o Trello, vão ter o acesso 100% gratuito. Vai haver features, ferramentas que vão estar ocultas, indisponíveis, que só são possíveis a gente acessar pelo modo pago, né? A gente vai ter que ir lá assinar um premium da vida, fazer uma assinatura, mas o que a gente precisa, e já digo, tá? A versão gratuita atende a gente muito bem, porque tem muita ferramenta, muita integração mesmo, já é o suficiente. Então a gente vai começar aqui com obtenha grátis, ok? Para isso, pessoal, a gente vai precisar de uma conta, tá? Para a gente utilizar o Jira Software, que é um software então caracterizado como rastreamento de problema e projeto. Esse rastreamento de problema é uma palavra-chave que a gente pode destacar, porque é exatamente aquilo que nós precisamos no período de teste de software. Nós precisamos de um bug tracker, alguma ferramenta que a gente consiga registrar todos os problemas que nós estamos encontrando ali nos testes do nosso software. Nós temos outras ferramentas para isso, tá? Por exemplo, a ferramenta Mantis Bug Tracker.
Esse carinha aqui, ele é open source, então vocês baixam um projeto, instalam no servidor, no computador de vocês e executam através de um servidor web. Ele funciona mais ou menos como a mesma premissa que o Jira, mas eu não vou mentir para vocês, tá? Eu acho ele um pouquinho mais arcaico. A aparência dele lembra muito o software dos anos 90. Claro, a intenção dele é ser uma ferramenta mais leve, obviamente, tá? Essa aqui é a interface atual que nós temos da ferramenta. A gente pode mudar isso, é claro, afinal é uma ferramenta open source, mas nós também temos o Jira, que é uma ferramenta online. A gente não precisa então de um ambiente de deploy para colocar a aplicação, já está tudo aqui dentro da plataforma para a gente. Então, como ele propriamente diz aqui, né, nenhum cartão de crédito é exigido. Muito bem, vamos clicar em próximo. Vamos ter que criar a nossa conta caso a gente não tenha. Vocês então podem fazer o uso da conta pessoal de vocês quando vocês estiverem testando, mas se vocês estiverem ali no meio corporativo, numa empresa, trabalhando nos projetos para aquela empresa, seria mais conveniente vocês utilizarem o e-mail daquela empresa, tá? Para tudo ficar conectado. Então, a gente não tem o Jira. Vamos partir desse pressuposto. Então, eu vou criar aqui uma conta, tá? Vai ser, nesse exemplo, tá com e-mail corporativo mesmo, mas de novo, vocês podem utilizar o e-mail pessoal, o e-mail corporativo não vai afetar em nada nesse momento. Inscreva-se, a gente aguarda um pouquinho e olha só, eu vou receber um e-mail com o código de verificação. Então, aqui na outra janela, obviamente eu não vou mostrar isso para vocês, tá? Eu vou acessar esse e-mail na corrida, pegar o código que eu preciso e seguir com os próximos passos. Esse aqui é o código que eu copiei, colei e agora a gente segue preenchendo o formulário. Nome completo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês o zoom, tá? Eu acho que vai ficar melhor para visualizar. A senha, vamos ver o que eu posso colocar de senha. Deixa eu colocar essa daqui. Continue. E nesse ponto, pessoal, ele vai pedir para a gente apontar uma URL. Essa URL nós vamos utilizar para acessar essa área do projeto. Então, como é uma URL, tá, que vai vir no formato de subdomínio, cadê a página? Tá aqui. Vai ser uma URL que vai vir no formato de subdomínio, tem que ser um nome que esteja disponível. Tá? Eu, por exemplo, com a minha conta pessoal, eu coloquei o nome lucasfraga.atlassian.net. Esse site já existe, então eu não consigo mais utilizar esse nome. Aqui seria mais ou menos equivalente ao nome de usuário de vocês, tá? Então, neste exemplo, deixa eu ver se esse aqui está disponível. Está disponível, é que é mais ou menos o e-mail que eu utilizei, então eu vou utilizar esse nome de usuário, esse endereço para site e a gente vai guardar essa informação para a gente conseguir acessar posteriormente, tá? Então, go to Jira. E agora vem aquele questionário, né, pessoal? Porque, obviamente, eles vão querer oferecer serviços personalizados baseado no que nós estamos querendo com essa ferramenta. A gente pode responder aqui com o que for mais apropriado com o perfil de vocês, mas eu vou skipar, pular todas essas perguntas para a gente ir direto ao que interessa, tá? Então tem um botãozinho aqui que está um pouquinho oculto, né? Que é para pular a questão, a pergunta, pular também, e aqui eu também vou pular. Agora ele está fazendo o build, está construindo para a gente o site dentro desse subdomínio com todas as ferramentas que a gente precisa para começar, tá? E a gente aguarda um pouquinho, vai levar um tempinho, a gente aguarda. E perfeito, pessoal, acabamos
de concluir a implementação da nossa plataforma dentro do Jira. Acabei de receber um e-mail informando que já está tudo certo, que eu já posso começar a utilizar a ferramenta. E a nossa tela inicial é justamente essa, tá? Ele vai perguntar para a gente como que nós queremos seguir para começar o nosso primeiro projeto. E vocês já devem estar notando, né? Aqui em cima a URL ficou o nome que a gente apontou, .atlansia.net. Se eu copiar esse endereço aqui, abrir no novo navegador, opa, faltou o T, .net, a gente vai cair também nessa mesma tela. Tá? E pessoal, neste caso aqui, tá? Essa dúvida pode vir a surgir. Eu já estou autenticado na Atlassian, por isso que ele já fez o login direto. Se eu abrir uma guia anônima agora, e tentar acessar essa URL, olha só, ele vai pedir para eu fazer a autenticação, para confirmar se realmente eu sou um usuário autorizado a acessar essa plataforma. Tá? Então, neste caso, eu poderia colocar, deixa eu puxar aqui para o lado, eu vou colocar um outro e-mail que eu tenho cadastrado no Jira, só para mostrar para vocês. E a gente vai cair nessa tela, tá? No momento que nós tentamos acessar, ele vai pedir para a gente verificar antes de solicitar o acesso o nosso e-mail. Você precisa solicitar acesso ao produto para visualizar este conteúdo. Tá? E a gente tem a opção de trocar ou verificar a conta de novo, mas eu tenho que ser convidado para fazer parte. Então enviamos um e-mail de verificação. Apareceu meu e-mail aqui, tudo bem. Estava tentando evitar isso, mas tudo bem. Foi enviado então um e-mail de verificação. Aí lá no meu Gmail pediu para eu confirmar o meu e-mail, fiz aqui a minha confirmação. E olha só, assim que eu fiz a minha confirmação, apareceu a mensagem: não tem acesso a Jira nesse local. Então eu não consigo passar dessa parte, tá, gente? A única forma é eu sendo convidado por um administrador, usuário que é responsável por esse subdomínio, para conseguir acessar essa parte da plataforma. Perfeito? Então, seguindo aqui, nós temos algumas formas de começar aqui dentro do Jira e eu acho que o caminho mais amigável para a gente fazer é começar com um projeto Kanban. Não só por ele ser o mais popular, tá? Mas porque ele é muito próximo do que a gente já viu lá dentro do Trello. E como é uma coisa muito próxima, é muito mais tranquilo da gente entender quais são os diferenciais e depois ver as novas features que tem dentro do Scrum e também do Bug Tracker. Tá? Então vou selecionar aqui o Kanban mesmo, Next. E essa vai ser a tela em que eu vou começar. Ele está com um tema escuro, eu não queria que ele tivesse com um tema escuro, mas tudo bem. Ele vai perguntar como que a gente se descreve, né? Se a gente é familiar com Jira, sabe mais ou menos, ou já está super bem situado sobre essa ferramenta. Se vocês não estiverem, tá? I'm not familiar with Jira, start with Jira. E aí, opa, marquei. Ele vai começar a apresentar um breve tutorial para a gente, dizendo: olha, esse local aqui é para isso, próximo. Esse local aqui é para isso, próximo. Esse local aqui é para isso, próximo. E ele vai deixar aqui salvo para a gente, pessoal, esse tutorialzinho para a gente ir seguindo, para a gente fazer essas tarefas de uma forma bem gamificada, que a gente consiga aprender durante o uso da ferramenta, tá? Fechei aqui a janela, pessoal. Eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Para a gente pegar e acessar a URL. Um light theme, acho que está mais agradável a visualização. Dá para ver o texto de forma mais clara. Então aqui tá, pessoal, aparecendo Your Work, alguns projetos recentes que a gente tem, mas para a gente visualizar todos os projetos, nós temos que vir aqui em View All Projects ou em Projects, View All Projects. Aqui ele também vai fazer um atalhozinho, tá? Desses projetos acessados recentemente. Vamos clicar então no My Kanban Project e eu vou ter uma série de opções.
que vocês já devem estar acostumados lá do Trello, que são ter o nosso to-do, né? O to-do, in progress, o nosso done. Nós podemos criar uma tarefa, por exemplo, aprender a utilizar o Jira. Então aqui nós criamos a nossa primeira tarefa. Quando essa tarefa é criada, eu posso clicar nela para expandir os detalhes. Então eu posso adicionar uma descrição bem parecido lá com o Trello. Então essa é uma tarefa de teste e eu posso deixar o texto em negrito, em itálico, eu posso mudar as cores para deixar mais chamativo. Aqui a gente tem várias customizações quanto a essa parte de texto. Fiz as edições que eu precisava, posso clicar em Save, eu posso adicionar anexos, tá? Posso procurar no meu computador algum anexo. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui uma captura de tela, só para a gente ter uma imagem do Jira Software. Tá, aqui ó, Jira Software. Beleza. E essa captura de imagem eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Para selecionar o anexo, vir aqui, ó, a captura que ficou horrorosa, mas enfim, para o exemplo acho que já está valendo. E eu tenho então uma imagem anexada. Foi feito o upload para essa tarefa. Eu posso remover ela, posso ocultar ela do meu cartão, lembrando que isso aqui é um cartão, tá, gente? Então, clicando aqui, tem todos os anexos que eu preciso. Posso ainda fazer o download de todas elas. Então, se eu tenho vários arquivos que eu preciso para iniciar algum projeto, para iniciar alguma tarefa, como, por exemplo, algum documento de requisitos que eu tenho que analisar ou algo do tipo, eu posso anexar nessa tarefa, tá? Vai ter um botãozinho aqui de mais que eu também posso usar como atalho para pegar outros itens. Tem a parte de interação, né? A gente pode ir fazendo comentários nessa tarefa, como acabei de fazer o download do anexo. Proponho uma captura de tela melhor para a imagem com logo do Jira. Salvar. E vai ficar aqui documentadinho, tá? A hora que foi realizado esse comentário, quem foi o usuário e por aí vai, tá? Também posso adicionar etiquetas aqui que nós não temos ainda nenhuma, tá? Mas eu posso adicionar etiquetas exatamente como eu fazia lá no Trello. Eu posso fazer o link a um problema, tá? Mas esse problema aqui eu não vou ter como fazer agora porque eu não tenho nenhum criado, tá? Então essa opção ainda não é possível a gente utilizar, mas eu posso também adicionar um link da web, que também pode ser deveras útil, como o link do repositório do projeto, e também posso adicionar alguns apps, ok? Se eu quiser, eu posso pegar essa tarefa, tá? Como eu acabei de fazer, ou eu posso clicar aqui e selecionar os usuários que estão vinculados a esse projeto para ele pegar essa tarefa. Nesse caso só vai ter eu, no caso de vocês só vai ter vocês, ok? Então já vai aparecer ali quem é o responsável por essa tarefa. Com o botão direito a gente consegue ainda adicionar a tal da label, né, que a gente estava comentando. Consigo adicionar uma flag. Flag é deveras interessante, tá, pessoal? Porque a gente consegue fazer esses comentários mais significativos, como nesse caso aqui eu preciso aprender a utilizar o Jira, certo? O que a gente pode colocar de flag como um problema que a gente encontrou? Não consigo criar a minha conta com o e-mail da empresa. Eu confirmo, nesse caso aqui outra pessoa vai vir trazer esse comentário, né? E eu também posso, assim como lá no Trello, arrastar o meu card para ter essa sensação de progresso, né? A gente sair do to do, ir para o em progresso e ir para o done. Quando eu adiciono uma flag, pessoal, ó, adicionei uma flag, ele fica em amarelo, tá? Porque é alguma coisa que a gente requer atenção. Então, eu venho aqui,
Eu vejo qual é que é dessa flag, não consigo criar a minha conta no e-mail da empresa. Ué, mas quem? Vi que eu não coloquei quem é essa pessoa, então eu posso colocar aqui um arroba, tá? Marcar uma pessoa do grupo, nesse caso só tem eu do time, né? Então eu posso me marcar com o arroba, que vai abrir a listagem de todos os usuários, salvar, aí a pessoa que foi marcada provavelmente vai ser notificada com essa informação. Se por um acaso, tá? Por um acaso, isso aqui tenha sido removido, eu posso clicar em Remove Flag e aí trazer esse comentário. Foi resolvido o problema. O funcionário precisava alterar a senha vencida para ter o acesso ao e-mail. Por exemplo, pode acontecer, tá? Pode acontecer. Aí a gente confirma, vai ser removida a flag, mas que fique claro, tá, gente? Tudo isso aqui está sendo salvo em formato de relatório. Então são todos os problemas que a gente evidenciou. Isso aqui vai virar uma estatística, vai aparecer em algum relatório em algum momento de flags que foram encontradas em tarefas. Então tá tudo sendo registrado. Não é um botão que a gente clica e desclica ali e simplesmente nada aconteceu. Tudo está sendo aqui rastreado para a gente, tá? E vocês estão vendo também que está aparecendo, assim como lá no Trello, olha as comparações, né? A imagem que eu anexei aqui na capa, como uma capa, né? Se eu quiser, eu posso esconder isso no Hide on Card e aí ela não deveria mais aparecer. Mas ele tem um probleminha aqui de atualização que eu não sei, ele demora um pouquinho para atualizar. E quando tiver tudo pronto, done, aí a gente vai ter concluído. Aí, agora ele atualizou. E aí a gente vai ter concluído essa tarefa. Beleza? E eu vou adicionando outras tarefas também, né? Como aprender a utilizar o Jira, aprender como gerenciar diferentes tipos de projetos com o Jira, que é o que a gente vai fazer, né? Trabalhar com Kanban, trabalhar com Scrum, trabalhar com Bug Tracker e por aí vai. Uma curiosidade, tá, pessoal? Pode vir a acontecer da gente precisar é, colocar um limite de tarefas em progressos que a gente pode ter, tá? Então a gente tem aqui a opção de Set Column Limits para definir o limite para essa coluna e a gente coloca, por exemplo, olha, eu posso ter no máximo duas tarefas, tá? Duas tarefas. Então vamos supor, joguei essa tarefa para cá, tenho uma. Essa tarefa voltou por algum motivo, tenho duas. Aí eu crio uma tarefa de teste que seja, jogo para cá, tenho três tarefas. Vai ficar marcado ali em vermelho, tá? E novamente, tudo isso, pessoal, está indo para o relatório que está sendo aqui monitorado pelo Jira. Então isso aqui vai virar uma estatística. Se foi observado que, olha, nós definimos que nós vamos trabalhar no projeto em duas sprints, em dois requisitos ao mesmo tempo, que seja, isso aqui não está dando certo. A gente está sempre ali com o nosso progresso com mais carga de trabalho. Talvez seja o momento de trazer outra pessoa aqui para nossa equipe, outra pessoa para o time, mais um desenvolvedor, alguém ali para auxiliar numa tarefa, talvez algum estagiário, algo do tipo. Então, essas informações aqui são deveras importantes, tá? E aí a gente arrastando uma tarefa já concluída, opa, aliviou aqui, ainda bem, né? Duas tarefas e a gente dá seguimento aqui, concluindo uma por uma, ok? E nós vamos ter ainda outras opções. Aqui é só a visualização do nosso to-do, tá? O nosso Kanban, nosso quadro de Kanban. A gente tem uma timeline que a gente consegue visualizar as nossas tarefas, tá? O que está sendo feito, quando tem alguma data. A gente tem a parte para adicionar aqui uma outra view, onde nós podemos colocar um backlog, nós podemos colocar um navegador dos problemas que a gente identificou. Então, tem aqui o nosso quadro do Kanban, o nosso backlog com todas as informações, tá, do que a gente fez, o que a gente não fez, tudo que tiver ali no quadro vai aparecer aqui. Nós temos
os nossos problemas, tá? Caso a gente tenha encontrado algum problema, alguma coisa específica, a gente pode vir aqui e também relatar. E essa parte aqui é deveras interessante, vocês vão amar, que é a parte de desenvolvimento. Nós conseguimos, através do Jira, fazer integração com outros serviços, como o Bitbucket, repositório remoto, onde a gente guarda os projetos versionados, com o GitHub, que vocês aprenderam na unidade curricular sobre versionamento de software, também o GitLab, e enfim. A gente consegue fazer a conexão aqui, tá? Simplesmente conectando a nossa conta. E isso, pessoal, vai liberar um monte de novas funcionalidades, tá? Vocês vão poder linkar os repositórios que vocês têm. Esses repositórios, quando for aberto um pull request, quando tiver aberto, reportado algum problema, a gente pode trazer aqui para o Jira bem facilmente. A gente pode fazer cada uma das tarefas estar relacionada a um commit diferente lá no repositório remoto. Então, são vários os recursos que a gente tem. Mas, de novo, isso aqui vai expandir ainda mais o uso das ferramentas do Jira, que eu não acho tão bacana da gente ver, até para não dificultar demais para quem estiver começando o uso dessa ferramenta. Vocês vão ver que agora a gente vai subir um pouquinho o nível, vai ter mais coisas para a gente ver ali na parte do Scrum, tá? Mas fiquem sabendo que vocês têm essa opção, vocês têm esse recurso, vocês têm essa ferramenta e vocês podem utilizar, tá? E além disso, nós temos o Project Pages, que aí vai utilizar uma outra ferramenta, tá? Pode ser então o Google Drive, pode ser o Confluence, que é uma outra ferramenta do Atlassian que vocês podem conectar e fazer então a migração aqui, tudo de forma gratuita também, tá, gente? Vocês podem, esse carinha aqui eu acho demais, adicionar atalhos, tá? Esses atalhos que vocês colocam aqui é mais ou menos como os favoritos que vocês vão colocando aqui na barra de favoritos do navegador. Só que vocês podem fazer isso por projetos. Então, por exemplo, estou trabalhando aqui nesse projeto que tem determinado repositório lá no GitHub. Então, eu coloco aqui o repositório, vamos supor https://github.com/lucasfrag e aí algum repositório que seja. Então, aqui a gente pode pôr repositório remoto do projeto ou GitHub do projeto, pode ser também. Aí a gente vai fazer a conexão, ele dá essa opção de integração, tá, gente? E vocês podem fazer ou não, e outras coisas também. Vamos supor, em determinado site aqui na intranet tá a documentação do projeto. Em determinado site tá a versão antiga do website que a gente tem que trabalhar. Outros locais, outros links que vocês precisam. Então vem aqui em Shortcut, que é atalho. Então vocês colocam o atalho que seja, né? Vamos supor aqui google.com, só para a gente ter exemplo, tá, gente? Tem que ter uma URL válida, que fique claro, senão ele vai xaropear aqui dizendo que a URL não é válida. Vocês colocam o nome e uma dica. Vocês podem, com Windows e o ponto final do teclado de vocês, adicionar emojis. Eu faço muito isso com os meus e-mails, com os meus avisos, com meus feedbacks, tudo. Eu adoro colocar emoji, deixa mais carismática toda a interação. Então vocês podem colocar aqui, por exemplo, uma estrela e colocar como consultor. O nosso Google vai ser o nosso consultor. Então eu vou adicionar aqui esse atalho, vai estar ali o meu consultor, eu posso acessar ele e está aqui o meu consultor. Vocês veem que ele já faz um redirecionamento abrindo uma nova guia para vocês não saírem dessa parte do projeto, tá? Aqui interessante porque quando a gente começa, ele deveria colocar aqui do lado esse atalho. Deixa eu ver se não foi porque... eu acho que não foi isso. Mas deveria colocar aqui no iconezinho, tá? Eu não sei porque agora ele não está colocando, mas deveria estar fazendo isso. E esse aqui, pessoal, é mais ou menos o uso que nós temos dentro do Jira em um projeto que trata-se, então, de um formato Kanban. Como vocês podem ver, bem parecido com um Trello, mas ele
expande alguns recursos, algumas funcionalidades, e por conta disso, tá, a gente pode dizer que o Trello pode ser o start de desenvolvimento de um projeto que seja mais pequeno, aí o projeto é um pouquinho mais robusto, tem mais gente envolvida, está crescendo o nível, a gente pode vir aqui para o Jira montando um Kanban, mas no geral a gente trabalha bastante com a ferramenta do Scrum, que a gente vai ver agora. Como que a gente faz para ver outro projeto agora? Começar um outro projeto. A gente pode vir aqui, tá? E criar um novo projeto. Mas antes que eu me esqueça, também tem esse botão de Create, que deve ter ficado chamativo para alguns de vocês. Então, clicando aqui, vocês também conseguem ter acesso à criação de novas tarefas, tá? Mas também dá a opção de vocês escolherem o projeto que vocês querem. Então vocês conseguem usar essa opção aqui de Create como um atalho universal para adicionar tarefas em qualquer projeto, em qualquer momento, independente de onde vocês estejam aqui. Próximo passo, pessoal. Agora, vindo aqui, vocês vão ver que vai ter um monte de outras opções. E aqui nós temos, de fato, não só os templates de projetos da Jira, mas também alguns propostos pela comunidade. Nós estamos aqui na categoria de desenvolvimento de software, que é o que nos interessa. Então a gente vai ter o Scrum, a gente vai ter o Top Level Planning, a gente vai ter o Bug Tracking, que é o que a gente vai precisar para a unidade curricular de teste de software, mas a gente também tem outras opções, tá? A gente tem aqui a parte de análises, a gente tem a parte de TI em geral, nós temos a parte de operação, a gente tem a parte de uso pessoal, a gente tem a parte de design, então vários templates para várias áreas diferentes. A gente vai se concentrar então aqui agora nos principais, que é o Scrum e o Bug Tracking. Então vamos começar pelo Scrum. O Scrum, pessoal, ele vai, quando a gente selecionar o template, ele vai trazer uma breve descrição de como é que funciona, quem é que desenvolveu, para quem que é recomendado, os tipos de tarefas que a gente pode criar, tá? Pode ser do tipo Epic, Story, Bug, Task, Subtask. Durante o progresso do trabalho, eu já venho então com To Do, In Progress e Done como status para cada uma das tarefas. Tá? Então vamos usar esse template. A gente não vai precisar criar um outro domínio, nada do tipo, tá, gente? Vai ser tudo dentro desse domínio mesmo, com esse subdomínio. A gente pode selecionar nessa outra etapa a forma de gerenciamento do projeto. Se vai ser uma coisa que a gente vai fazer pensando no gerenciamento pela equipe ou pela companhia, tá? Que nesse caso, Team Management é o mais apropriado para a gente. Agora, pessoal, nome do projeto, tá? Vamos supor que seja, nesse caso, um Scrum exemplo. Ele vai adicionar uma key que vai ser personalizável por vocês, se vocês quiserem, tá? Vocês podem colocar o que vocês quiserem seguindo as regras, mas por padrão, essa aqui que é gerada para a gente ter o acesso é o nome do projeto, Scrum Exemplo, que a gente acabou de digitar. Clico em Next. E foi criado então o nosso quadro no estilo Scrum. Gente, aqui nós já vamos ter algumas diferenças. Eu não tenho aquele botão de adicionar uma tarefa, O que eu tenho aqui é Go to Backlog. Pessoal, o que é o nosso backlog? É a lista de tudo que eu tenho para fazer dentro do sistema. Normalmente é onde vocês colocam todos os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, coisas que vocês precisam implementar no projeto. Então vamos imaginar, por exemplo, aqui ó, backlog, é onde eu vou adicionar tudo. Então, a gente vai criar um requisito funcional 001 acessar cadastro de paciente, por exemplo. Aí a gente puxa lá um requisito funcional 002, visualizar pacientes cadastrados, por exemplo. Ó, mais um requisito funcional para gente. Outro requisito funcional,
E assim a gente vai numerando, tá? Em ordem crescente, cada um dos requisitos. Vamos supor que a gente queira aqui também uma autenticação com usuário e senha. Login pode aparecer aqui também. Então a gente tem 3 requisitos funcionais até esse ponto. Posso ir adicionando outros. Não tem problema nenhum. E também não é uma coisa que eu sou obrigado a fazer nesse exato instante, tá, gente? Eu posso ir adicionando outros itens do backlog depois, que na verdade é o que acaba acontecendo muito, né? A gente tem aquele ciclo do DevOps. Então, vamos falar de DevOps mais uma vez. Como é que funciona o nosso ciclo de DevOps? A gente começa planejando o nosso projeto, a gente vai para a parte de codificação, a gente constrói o nosso projeto e começa os testes. Fizemos os testes, a gente faz o release do projeto, uma versão final, coloca no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de produção, tá? Para o pessoal começar a acessar, começar a utilizar, e os usuários operando esse software, eles vão ver que, ok, isso aqui está bom, isso aqui está mais ou menos, isso aqui pode melhorar, a gente vai ficar monitorando, coletando esses feedbacks, e aí a gente vai entrar com novas coisas para serem planejadas, novas coisas para serem codificadas, e a gente seguir todo esse processo enquanto a gente estiver dando suporte à vida útil daquele sistema, tá? Então, DevOps vai ser muito transparente nesse cenário aqui do backlog, tá? E aí, o que mais eu tenho pensando na metodologia do Scrum, por assim dizer, né? A gente tem ainda no Scrum, além do nosso backlog, as nossas sprints. As sprints é basicamente um conjunto de tarefas ou uma única tarefa que eu vou planejar para entregar. Então, uma sprint é uma entrega, coisa que a gente conversou bastante quando a gente está falando de metodologias ágeis, né, os métodos ágeis e outras ferramentas. Então, como é que vai funcionar as nossas sprints? Eu começo criando uma, tá? Ele já tem aqui sprint 1 criada, então ele não vai pular aqui para 2, 3, 4, não, a gente começa pela primeira mesmo, e eu posso só arrastar e soltar. Tá ali criada a minha sprint 1. A minha sprint 1 vai ser composta então por acessar cadastro de paciente. Mas vamos supor, tá? Vamos supor, eu ainda preciso de uma outra tarefa, tá? Já planejar a outra sprint para entregar. Eu tenho que entregar 2 sprints ao mesmo tempo. E eu acho apropriado primeiro construir esse requisito funcional e depois esse daqui. Opa, esse daqui de acessar o cadastro de paciente. É essa ordem que eu acho mais apropriada para o meu projeto. Pode acontecer pelos motivos que vocês escolherem ou o pessoal do projeto escolher. Tá? Então aqui eu tenho planejada 2 sprints. Se eu voltar aqui no meu board, tá? Eu ainda não tenho nada aparecendo. Nadinha, nadinha. Agora no backlog a gente pode dar o start nessa sprint. Quando ela já estiver pronta, ela já estiver construída, ou se eu quiser adicionar mais coisas, posso clicar aqui, eu posso dar o start. Não é legal da gente dar o start antes da gente atribuir essas tarefas da sprint a um usuário do Jira. Então vou clicar aqui na tarefa e fazer aquele processo, né? Vou revelar todos os itens que nós temos aqui mais detalhados. Se eu precisar, eu coloco uma descrição mais detalhada. Por enquanto, o login deve ser feito apenas com o usuário. Teste e senha teste, por exemplo. Salvei. E aí eu vou atribuir essa tarefa a eu mesmo, porque só tem eu mesmo aqui na lista, tá? Posso colocar as tais das labels que a gente já comentou. Aqui está então a sprint que eu estou vinculado, mais algumas opções e é isso, tá? Posso fechar, já está salva essa configuração, já está aparecendo ali eu como responsável por essa tarefa. Posso começar a sprint. Tá? Então, concluindo aqui a sprint, o que eu preciso, pessoal? Inicialmente, eu preciso definir a duração.
quanto tempo, qual o prazo para entrega dessa sprint. Então aqui eu tenho algumas semanas, tá? Até 4 semanas, mas eu posso customizar. 2 semanas eu acho um tempo bem bacana, bem legal. Quando que eu vou começar? Então essa sprint aqui, vamos supor, olha, eu vou começar no dia 29 às 8 horas da manhã. Perfeito. E não estranhe, tá, gente? Aqui a data tá como mês, dia e ano, dependendo de como é que tiver configurado o Jira para vocês. Talvez no português a data fique certinha, mas não estranhe, tá? E eu posso colocar também aqui o meu end time, também é uma possibilidade, tá? Mas aí eu tenho que customizar para revelar essa opção, porque aqui eu já estou definindo, né? 2 semanas. Esse aqui vai ser o end time dia 12/2/2024, que é uma data que, ok. Ok, eu acho que tá batendo, deixa eu ver se tá batendo mesmo. Dia 29, daí vai pro dia 5, dia 12, exatamente. Exatamente. E posso colocar aqui mais alguma descrição sobre a sprint. Inicio ela, e agora sim é que ela está aparecendo aqui pra gente no nosso quadro. Então tá aqui o meu to-do, tenho essa sprint, então posso abrir ela para ver outras opções, né, outras coisas que eu queira ver. Posso editar o sumário se assim eu precisar. Aqui nos 3 pontinhos a gente tem então outras opções, a flag, label e por aí vai. E a gente segue aquele fluxo, né, gente? Deixa eu pegar aqui também a nossa sprint 2 para a gente startar. Então, sprint 2, 2 semanas, tá ok, pode ser essas configurações mesmo. Bom, aqui, gente, vocês vão estranhar um pouquinho. Por que só está aparecendo um item? Porque aqui, para fazer a sprint 2, eu só tenho uma tarefa. Se eu tivesse outras tarefas, elas estariam aparecendo aqui, tá? No momento que eu cliquei ali para iniciar a sprint, ele já aplicou um filtro no meu quadro. Então, quando eu volto aqui para o quadro, olha só, agora está como All Sprints. O que ele fez? Ele veio aqui e selecionou as tarefas individuais para cada uma das sprints. Isso é muito bacana. Quando eu estou com um trabalho gigantesco, com várias sprints, um projeto muito grande, com muito pessoal alocado, muitos desenvolvedores, muitas etapas, eu consigo selecionar e ver de uma forma mais mínima o que eu realmente preciso. Olha, eu quero ver como é que está o status da Sprint 2, eu não fiquei sabendo nada. Opa, nem foi começado ainda. Ah, ok, agora começou, tá rodando, beleza, posso ficar mais tranquilo. Sprint 1, opa, Sprint 1 também está na lista aqui do To-Do. O que aconteceu? Então a gente vê o que houve. Ok, a data que não estava ali ajustada corretamente, coloquei muito para o futuro, deveria começar essa sprint antes. Corrijo, vamos começar a trabalhar nessa sprint, assim a gente vai indo até a gente chegar no Dawn, que é concluído todas essas tarefas. Concluir essas tarefas, pessoal, olha só que bacana, vai ajustar aqui automaticamente. E nesse lugar que eu estou, né, do backlog, eu também consigo mudar o status. Basta eu clicar aqui e colocar em To Do, colocar em Progress e ele vai atualizar automaticamente aqui no nosso quadro. Tá? Também é um local que eu posso visualizar. Por que pode ser interessante? Né? Porque aqui eu tenho uma visualização em formato de lista, que eu também posso deixar mais simples, tá? Eu posso remover os status, posso deixar no modo mais compacto e posso pesquisar. Então, se eu quiser aqui, ó, autenticação, ele vai procurar somente pela autenticação. Opa, tá no Sprint 1. Então, a gente já pode localizar de forma mais simples esses requisitos, essas tarefas, ok? E claro, finalizei tudo, tá tudo certo, já revisamos tudo lá no GitHub, fizemos os testes, está nota 10, a gente pode dizer que essa sprint está completa. Então a gente vai entregar essa sprint, ok? Como que a gente vai entregar? Complete Sprint. Ó, foi completada a primeira sprint, ok, perfeito, ela vai sair daqui. Tá? Ela não vai mais aparecer nessa lista, porque essa lista aqui são somente de coisas que eu tenho que fazer. O que eu já fiz
vai ficar arquivado, tá? Aqui a gente não tem, se eu não me engano, nenhum filtro que a gente possa aplicar para ver essas opções. Mas vocês vão pensar, olha, se eu precisar revisar essa sprint em algum momento, e se eu precisar voltar nela para ver alguma coisa, isso pode vir a acontecer, e de fato a gente acaba precisando disso em algum momento. Tá? A minha dica para vocês aí nesse caso é vir aqui no Search. Nessa opção aqui de baixo, pessoal, vocês conseguem ter acesso a tudo. Tudo de todos os projetos. E aí vocês começam a aplicar os filtros que vocês querem. Olha, eu não quero ver de todos os projetos. Eu quero ver só do Scrum. Tá? Então vai aparecer coisas somente do Scrum. Beleza? Essa visualização não está legal. Quero em forma de lista. Tá aqui a nossa lista. E aqui já está, ó, resolução Done, tem as coisas já prontas. Eu posso pegar o tipo que eu quero, se é uma task, se é uma story, qual é que é o status, quem está responsável e também adicionar novos filtros. É uma possibilidade também. E inclusive, pessoal, é exatamente nessa tela aqui que vocês vão ter a geração de relatórios. Lembra que a gente estava falando que vocês não vão precisar se preocupar na atividade em escrever absolutamente nada, que o Jira vai fazer isso para vocês? É nesse ponto aqui. Vocês veem Export aqui e vocês têm revelado diversas formas de exportação. Então eu tenho todas as tarefas, né? Do requisito 1 ao 4, com esses status, com essas resoluções, quando foram criados, quando teve alguma atualização e por aí vai. Vou clicar aqui, por exemplo, para exportar para o Word. Então ele vai gerar um documento jira.doc. Abrir esse documento, deixa eu puxar aqui na outra tela para vocês. E olha só, tem o requisito número 4, tem o requisito número 3, tem o requisito número 2 e tem o requisito número 1. Tem o status, o projeto, os componentes, alguma versão, todas as outras informações que eu tenho de forma mais detalhada naquela tarefa, inclusive quem está responsável, em qual sprint estava destinado essa tarefa para ser realizada. Se não tiver, vai aparecer aqui em branco, tá? Então, essa aqui que é a ideia, tá, gente? É vocês construírem esse relatório completinho utilizando o próprio Jira, que ele vai fazer para vocês todo o processo automaticamente. Vocês vão aprender a utilizar essa ferramenta e também já vão ter aí uma certa experiência na gestão de um projeto fictício dentro da plataforma, que eu acho deveras importante. Beleza? Também tem o timeline, para a gente ver como é que está o andamento, e aqui vai aparecer todas as sprints, tá? Que vocês forem construindo, a gente pode mudar o formato de visualização. Isso aqui, pessoal, a tendência é que a gente vá tendo então uma progressão com mais sprints sendo entregues. Esse gráfico vai ficar muito mais interessante, essa timeline vai ficar muito mais interessante. A parte de desenvolvimento também tá aquela integração com o GitHub, o GitLab disponível também, o Bitbucket que a gente estava comentando. Tem a parte das páginas, documentação do projeto, se a gente quiser fazer com Google Drive ou Confluence, também é possível. Tem a parte dos atalhos, então se a gente vir aqui, quiser adicionar o nosso consultor, que é o google.com, e aí colocar consultor, está aqui disponível. Deixa eu trocar o emoji, vou colocar aqui um outro emoji. Vou colocar um emoji mais feliz. Aí eu adiciono, e aí agora, por algum motivo, ele coloca o emoji exatamente, né? Mostrei para vocês ali antes, não estava indo, agora foi, por algum motivo. Então tem aqui o nosso consultor, clicamos, mesmo comportamento. Tem as configurações do projeto que vocês também tinham disponível antes, tá? No projeto Kanban, vocês podem alterar o nome, pode alterar aqui, a categoria, se vocês acharem necessário, quem é o líder do projeto e outras configurações também, tá? Como vocês podem ver, tem bastante coisinha aqui, inclusive as notificações, se vocês acharem necessário. Ok? Então deixa eu sair dessa tela daqui. Vamos para a tela de criar, de ver todos os nossos projetos, né? Antes da gente criar um novo, já vai ter o botão aqui de Create Project e a gente vai trabalhar com um outro projeto. E antes que eu me esqueça, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui ó, com a estrelinha marcada, que aí vai ser considerado um favorito de vocês. Ele vai ficar fixado
quando vocês estão com muitos projetos para gerenciar, muitos projetos trabalhando, vocês podem deixar a estrelinha para vocês terem mais facilidade na navegação. Beleza? Vamos em Create Project agora, pessoal, e vamos ver como funciona o Bug Tracking, que é justamente o que vocês estão precisando na unidade curricular de teste. O Bug Tracking, pessoal, ele vai funcionar de uma forma parecida, quase que similar, só que aquela questão, né? Quais são os tipos de tarefas que a gente pode criar, quais que são as nossas tagzinhas ali para controlar o status, o to do, in progress, in review, done, a gente vai ter uma pequena variação, tá? Aqui a gente vai ter em revisão, por exemplo. Usando esse template, a gente coloca um bug tracking exemplo como nome. A chave vai ficar BTE, criamos o projeto. E aqui está a nossa lista de tarefas. Pessoal, aqui você já deve estar um pouquinho mais assustados porque apareceu uma lista gigantesca. Mas calma, tudo isso aqui são filtros. Tá? Eu tenho aqui todas as tarefas, as minhas tarefas abertas, o que foi reportado por mim, o que eu tenho de problema aberto, concluído, o que eu já visitei, o que eu já resolvi, o que foi atualizado, e eu posso expandir ainda mais, tá? Mas é tudo filtro. Se a gente clicar em Back to Project, a gente volta para aquele menu lateral mais simples, né? Onde a gente vai ter a parte das tarefas, vai ter componentes que a gente pode adicionar também, tá? Tem a parte do código, tem a parte dos releases, olha só, meio que criou uma parte de versionamento aqui para o nosso projeto também, os nossos atalhos, o nosso atalho aqui, pessoal, vai ter o Project Pages já configurado ali como fixo, e a gente pode colocar então o repositório, o atalho, ou eu posso também remover o Project Pages caso eu não ache necessário ter essa documentação aqui, então ele some, as configurações do projeto e, claro, os quadros a gente consegue acessar os que nós já fizemos, do nosso Scrum e do meu Kanban. Mas eu não consigo acessar o quadro aqui do meu Bug Tracking. Ué, mas que estranho. E é exatamente essa a ideia, pessoal. Não é para a gente ter quadros aqui nesse primeiro momento. Tá? Quando a gente quiser, então, começar a trabalhar com Bug Tracking, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Create, ele vai abrir essa janela provavelmente de um modo mais compacto, mas a gente pode clicar aqui para expandir e usar a tela toda, tá? Eu seleciono o meu projeto, então Bug Tracking, seleciono se é um tipo de bug, uma nova feature, uma tarefa, uma implementação, que seja. Vamos colocar como um bug, porque a nossa ideia do Bug Tracking é rastrear bugs. Então vamos colocar um bugzinho. O status dele, eu quero que ele comece como to do, mas eu posso, por qualquer que seja o motivo, já iniciar ele como um in progress, in review, done. Vai que eu não utilizava uma ferramenta de bug tracking antigamente e eu só fazia as coisas no papel. Agora eu estou migrando essas informações para cá. Posso colocar direto como done, por exemplo. Coloca aqui uma descrição breve sobre o que é. Vamos pensar aqui, cadastro de paciente com campos obrigatórios não preenchidos. Cadastro de pacientes com campos obrigatórios não preenchidos, realizando o cadastro. Então a gente consegue aqui em poucas palavras dizer que, olha, meu sistema que tem os campos obrigatórios não está funcionando. Eu consigo fazer o cadastro mesmo sem preencher esses campos, em poucas palavras. Aí eu posso trazer uma descrição mais detalhada, então o cadastro de pacientes possui os seguintes campos obrigatórios. Aí eu coloco quais são os campos, né? Vamos supor, nome, telefone, CPF,
e por aí vai, tá? Por aí vai. Ao realizar o cadastro, não, melhor, ao realizar uma tentativa de cadastro com todos os campos em branco, o sistema não apresentou nenhuma mensagem de erro. Deixa eu corrigir isso aqui. Apresentou nenhuma mensagem de erro e realizou o cadastro normalmente. Aqui bem descrito então o que é esse problema, quem está reportando, qual que é a prioridade para a gente analisar, ver o que a gente pode fazer para corrigir esse problema. Então vamos supor que é uma coisa assim essencial para o sistema, porque se por um acaso eu tiver um cadastro que tenha sido realizado com campos em branco, lá no banco de dados vai estar como nulo. Eu não tenho uma validação na tela de visualização para lidar com campos nulos, então meu sistema quebra toda vez que eu tentar acessar a tabela para visualizar todos os pacientes cadastrados. Então isso aqui é uma alta prioridade, porque enquanto eu não resolver isso aqui, o meu sistema vai sempre quebrar. Ele vai estar impactando em outras funcionalidades que já estão prontas. Então, alta prioridade. Aí posso colocar alguma etiqueta se eu quiser, tá? Um tempo estimado, mais ou menos, para a gente analisar e corrigir isso aqui. Vamos supor que eu precise de 3 dias. 3 dias, então. Deixamos como 3 dias. Aqui a gente pode colocar mais coisas, tá? Como, por exemplo, em qual sistema operacional foi realizado essa tentativa. Vamos supor, esse teste foi feito, sistema operacional foi feito no Ubuntu Linux 14 LTS, por exemplo. A gente também poderia colocar aqui versão do sistema 14 LTS. Alguma especificação de hardware. Especificação de hardware também pode ser conveniente aparecer aqui, dependendo do que a gente estiver testando. A gente pode adicionar, e aqui eu acho bem bacana, tá? GIFs, vídeos, imagens, capturas de tela, para a gente evidenciar o erro acontecendo, né? Mostrar que isso aqui de fato está acontecendo, deixar bem registrado. Alguma coisa animada eu acho mais atrativa, mais interessante, neste caso aqui, por exemplo, do que simplesmente uma captura de tela JPEG, um PNG. Mostrar em um GIF, em um vídeo, vai ser muito mais certeiro para comprovar que isso aqui realmente está acontecendo. A gente pode adicionar aqui, vamos supor, a data de hoje. A gente pode linkar com outros problemas, tá? Caso a gente tenha alguma coisa clonada, caso a gente tenha alguma coisa vinculada a algum outro requisito, também é possível. Eu posso fazer então aqui já abraçar essa responsabilidade para eu já começar a trabalhar nesse problema, create, e ele já vai estar registrado. Então, vindo aqui, eu venho em todas as tarefas, vamos ver aqui a tarefa, e está aqui toda a descrição, né, gente? Eu tentei ser o mais detalhista possível, mas tem detalhes que eu não coloquei e que podem vir ser interessantes a gente trazer. Como, por exemplo, né? Aqui ficou bem descrito o que eu fiz e como eu fiz, creio eu. Mas vamos supor, e se isso aqui aconteceu somente quando eu tentei fazer o cadastro, não preenchi todos os campos, mas eu marquei alguma checkbox que tinha ali, mas eu selecionei alguma coisa na caixa de seleção ou algo do tipo. Ou, por exemplo, eu tentei colocar somente espaço para preencher os campos, ou para acessar essa tela de cadastro, eu tive que fazer um caminho muito extenso. Descrever o caminho que vocês fizeram para chegar nessa tela também é interessante, tá? E quanto mais detalhes, melhor, ok? Então, vindo aqui nos problemas reportados, a gente tem esse carinha, né, que é um bug. A gente tem uma prioridade relativamente alta, o status está como to do.
vamos começar a trabalhar com esse carinha. Em progress, vamos começar a resolver esse problema. Clicando nessa tarefa, tá? A gente volta para aquela tela e aqui a gente também pode atualizar, tá? A gente pode atualizar esses campos. Posso ver aqui no workflow, basicamente, o que a gente tem nesse momento dessa tarefa, desse projeto, e a gente vai cadastrando novas coisas. Bom, então seguindo aqui, tá, gente? A gente pode explorar mais essa ferramenta, a gente pode ver então aqui tudo que a gente tem de filtro e começar a fazer essa filtragem. A gente vai trabalhando nesse carinha, tá? Até chegar o momento ali de revisão, onde a gente precise revisar essa tarefa. Posso adicionar apps, tá? Essa ferramenta aqui também é interessante no Jira. Eu posso adicionar algum app que pode ser conveniente em algum momento que tenha aqui já algum suporte de integração, algo do tipo. Aquelas questões que a gente está falando do GitHub também anteriormente são válidas. E nas ações também tenho outras opções, tá? Como criar automação, gerenciar as automações. É deveras interessante. Clicando aqui nesses três pontinhos, a gente tem um log do trabalho, tá? A gente pode colocar aqui quanto tempo a gente já dedicou nesse trabalho. Vamos supor, eu dediquei aqui um dia só trabalhando, então analisei e reproduzi o erro. Irei agora codificar as validações para impedir que o cadastro em branco ainda seja permitido. E salvo, tá? Posso adicionar ali a data, salvo, e aqui tem quanto tempo eu ainda tenho para seguir nessa tarefa. Infelizmente não é uma coisa feita automaticamente, é feita de forma manual, mas mesmo assim muito bacana. Tá? E outras opções aqui também, como adicionar flag, posso adicionar um canal do Slack, posso converter isso aqui numa subtarefa, se eu ver que vai levar muito mais tempo, tá? E assim a gente vai indo, até que a gente consiga concluir essa tarefa. Tarefa concluída, então quando a gente vir aqui, vai estar lá como concluída, vai estar marcado a resolução então como done. Vamos ter então todo o histórico de quando foi criado, atualizado e por aí vai. E a gente voltando aqui para os nossos projetos, All Projects, vai estar lá esse carinha que a gente acabou de criar, ok? Vamos supor agora, bem, fiz todo o meu relatório, cadastrei todos os problemas que eu já vi, que eu consegui localizar dentro do sistema. Então tá tudo aqui no meu bug tracking exemplo. Como que eu faço agora para entregar um relatório completo para o meu chefe, para o meu gestor ou algo do tipo? Então a gente vem aqui no search, né? View all issues para a gente ver todas as nossas tarefas de todos os projetos. A gente aplica aquele filtrozinho, tá? Aqui, ó, só o bug tracking exemplo, é somente esse carinha que a gente quer, export, e a gente faz a importação, tá? Pode ser em Word, pode ser em HTML, pode ser em CSV ou Excel, CSV, tanto faz, mas a gente pode utilizar essa ferramenta de importação no formato digital ou fazer aqui para imprimir. Beleza? Gerei então aqui o meu documento. Opa, meu documento do Word. Tá aqui o Jira 1.doc. Abri no Word, então tá aqui detalhado tudinho, tudinho. Não preciso ficar no Ctrl C, Ctrl V para lá e para cá. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer coisa, seguimos à disposição. Desejo a todos vocês uma ótima semana, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.